A mala de João tremeu no canto do quarto escuro de um apartamento antigo em Alfama, Lisboa, como se algo vivo pulsasse dentro dela. Ele congelou, o copo de vinho tinto derramando-se sobre a mesa de madeira gasta, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou, o ar carregado de um cheiro úmido de mar e segredos enterrados, sem saber que abrir aquela fechadura enferrujada mudaria para sempre o curso de sua vida solitária e cheia de ecos de amores não ditos. João era um blogueiro de 32 anos, daqueles que escreviam sobre as sombras da alma luso gay com uma honestidade que doía como o fado cantado nas vielas estreitas. Seu blog, Sombras de Alfama, era um confessionário digital onde desabafava sobre o peso das noites vazias, os olhares furtivos nos cafés de Chiado e a ferida aberta da rejeição familiar, um pai conservador em Coimbra que o deserdara por escolher o pecado, uma mãe que enviava postais silenciosos de saudade misturada à culpa. Ele vivia de freelances e doações de leitores fiéis, mas naquela noite de outono chuvoso, o mundo real invadia seu refúgio virtual de forma brutal. A mala, herdada de um tio-avô que nunca conhecera, chegara por correio semanas antes, sem remetente, apenas um selo desbotado de Porto. Ele a ignorara, empurrando-a para o canto, até aquele tremor inexplicável. Ao girar a chave, um rangido ecoou como um sussurro rouco. Dentro, não havia joias ou cartas antigas, mas um embrulho de pano manchado de salitre, e ao desembrulhá-lo, uma fotografia amarelada escorregou, 2 homens jovens, abraçados à beira do Tejo, um deles idêntico a João, mas mais moço, com olhos que pareciam clamar por salvação. O segundo homem, de traços afiados e sorriso torto, carregava uma semelhança perturbadora com alguém que João jurava nunca ter visto, ou teria visto, em sonhos febris. Um bilhete rabiscado em tinta desbotada, ele está vindo. Não confie no eco. O tremor da mala parou, mas o de João só aumentou. Quem era ele? E porque seu reflexo na foto parecia vivo, piscando como se respirasse. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas tortas, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados. João releu o bilhete pela 10ª vez, o café esfriando na xícara. Ele postou uma foto da mala no blog, com legenda enigmática, segredos que se movem sozinhos. Alguém aí acredita em fantasmas do armário? Os comentários explodiram, fãs especulando sobre maldições lisboetas, outros compartilhando histórias de amores proibidos no tempo da ditadura. Mas um comentário se destacou, de um perfil novo, Eco do Tejo, não abra mais. Ele sabe onde você está. João sentiu um arrepio, mas o fascínio venceu o medo. Ele respondeu, quem é você? O que isso significa? Horas depois, uma notificação, uma mensagem privada. Encontre-me no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Traga a foto, Miguel. O nome soou como um sino rachado na memória. Miguel. Poderia ser o homem da imagem. João hesitou, o peso da solidão o empurrando para fora. Vestiu um casaco de lã cinza, enfiou a foto no bolso e desceu as escadas íngremes de Alfama, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias. Lisboa pulsava ao seu redor, turistas rindo em bondes rangentes, velhos jogando dominós nas praças, mas para ele, cada sombra era uma ameaça sussurrada. No mirador, o sol mergulhava no horizonte como uma moeda de ouro derretida, tingindo o céu de laranja e púrpura. Miguel estava lá, encostado na balaustrada, alto e esguio, com cabelos castanhos desgrenhados pelo vento e olhos verdes que cortavam como lâminas. Ele vestia uma camisa branca desabotoada no colarinho, revelando uma tatuagem desbotada de uma âncora no peito, símbolo de marinheiros perdidos, ou de amores ancorados no perigo. Você veio, disse Miguel, a voz grave e rouca, com sotaque do norte, talvez do Douro. Eu sabia que viria. A curiosidade é o veneno dos solitários. João estendeu a foto, as mãos ainda trêmulas. Quem é esse na imagem? E por que minha mala? Se moveu. Miguel pegou o papel, os dedos roçando os de João por um instante que pareceu eterno, uma faísca de eletricidade no ar úmido. Esse sou eu, há 20 anos. E o outro? É o seu pai, João. Antes de ele te renegar. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando o mundo de João em um vórtice. Seu pai. O homem rígido que o expulsara de casa por ser gay, que pregava salvação nas missas de domingo. Impossível. Mas o olhar de Miguel, cheio de dor antiga, não mentia. Eles se sentaram em um banco de pedra, o vento carregando ecos de fado distante. Miguel contou a história aos pedaços, como quem desenterra ossos frágeis. Nos anos 80, em plena Revolução pós-Salazar, ele e António, o pai de João, se apaixonaram em segredo. 2 jovens ativistas, lutando por liberdades que o regime ainda sufocava. Beijos roubados em caves de vinho no Porto, promessas sussurradas sob as pontes do Douro. Mas o medo venceu. António, pressionado pela família católica, fugiu para Lisboa,
casou-se com a mãe de João e enterrou o passado. Ele me deixou com uma mala cheia de memórias, fotos, cartas, um diário. Eu a enviei para você como um grito final. Antes de morrer, ele me pediu para te contar a verdade. João sentiu o chão se abrir. Seu pai, o monstro da rejeição, tivera um amor como o dele. Por que agora? Por que não antes? Miguel baixou os olhos, a tatuagem pulsando como uma ferida viva. Porque o segredo não era só nosso. Havia um terceiro. Um homem que nos caçava, um ex-amante de António, obcecado, que jurou vingança. Ele é o ele do bilhete. E agora, com a mala aberta, ele sabe que você tem as provas. O sol se pôs, deixando-os na penumbra, e João percebeu que o tremor não era da mala, mas do destino se desenrolando. Naquela noite, de volta ao apartamento, João vasculhou o blog por pistas. Seus posts sobre identidade que era em Portugal, das marchas do orgulho em Lisboa às microagressões nos bares de Bairro Alto, pareciam agora ecos de uma herança amaldiçoada. Ele ligou para a mãe, voz embargada: "Mãe, o pai." Ele era como eu. Silêncio do outro lado da linha, depois um soluço. Ele te amava, filho. Mais do que admitia. Mas o medo. O medo nos come vivos aqui. Ela contou fragmentos, as noites em que António chorava no escuro, cartas queimadas na lareira. Mas nada sobre Miguel. Cuidado, João. Seu pai destruiu tudo para nos proteger. O telefone vibrou, mensagem de Eco do Tejo. Ele está perto. Saia de Lisboa. Pânico subiu pela espinha de João. Quem era esse caçador? Ele pesquisou no blog, achando comentários anónimos em posts antigos: "Você é igual a ele. Vai pagar." O perfil levava a nada, um fantasma digital. Decidido, João arrumou uma bolsa pequena e pegou o trem noturno para o Porto, coração acelerado como o clique das rodas nos trilhos. No vagão, sob a luz fraca, ele releu o diário da mala, páginas de António descrevendo o amor por Miguel como um rio que arrasta tudo, bom e mau. Palavras que doíam, porque João as sentia ecoar em si, sua própria busca por conexão em um mundo que ainda sussurrava pecado nas sombras. Chegando ao Porto ao amanhecer, o Douro serpenteava prateado sob a ponte de Dom Luís I. Miguel o esperava na estação São Bento, azulejos azuis contando histórias de glória imperial que pareciam zombar de suas misérias pessoais. "Você veio para cá." "Por quê?" perguntou João, exausto mas faminto por respostas. Miguel o levou pelas ruelas do Ribeira, para um café escondido onde o cheiro de café forte misturava-se a histórias de marinheiros. "Porque aqui começou tudo. E aqui pode acabar." Sobre a mesa de mármore, ele espalhou mais itens da mala, uma chave antiga, um mapa rabiscado de caves subterrâneas. "O caçador se chama Vítor. Ele era meu amigo, antes. Apaixonou-se por António, foi rejeitado, e jurou nos separar. Anos depois, quando António se casou, Vítor o perseguiu, ameaças, cartas, até um incêndio na casa da família. Seu pai fugiu para Lisboa para te proteger, mas Vítor nunca parou." João tocou a mão de Miguel, um gesto hesitante que carregava o peso de gerações. "E você? Por que me contar agora?" Os olhos verdes de Miguel se suavizaram, pela primeira vez vulneráveis. "Porque você é o filho dele. E eu. Eu vejo António em você. A mesma coragem frágil, o mesmo fogo que queima por dentro." Algo se acendeu ali, no ar esfumaçado do café, não só curiosidade, mas uma faísca de afeto, tênue como a névoa do rio. Mas o momento foi interrompido por um vulto na janela, um homem de chapéu fedora, olhos encovados fixos neles. Vítor. Eles correram pelas escadarias íngremes do Porto, o eco de passos perseguindo-os como fantasmas. Miguel puxou João para uma cave abandonada sob a ribeira, onde barris de vinho apodreciam como memórias não ditas. "Aqui nos escondíamos", sussurrou ele, trancando a porta de ferro. No escuro, iluminados por uma lanterna improvisada, João sentiu o peito de Miguel contra o seu, respirações sincronizadas no pavor. "Ele não vai parar. Vítor acha que destruiu o nosso amor roubando a mala anos atrás, mas ela sempre volta, como um ciclo." João, com o coração em disparada, perguntou: "E se eu te beijasse agora? Seria quebrar o ciclo ou repeti-lo?" Miguel riu, um som amargo e doce. "Seria viver, João. Algo que seu pai nunca fez por completo." Mas o beijo não veio. Um baque na porta os separou, e Vítor irrompeu, rosto contorcido em ódio envelhecido. "Vocês acham que podem reviver o que eu enterrei?" gritou ele, voz ecoando nas paredes úmidas. Ele era um homem de 50 anos, magro como uma sombra, com cicatrizes no rosto de brigas antigas. Nas mãos, uma faca enferrujada, não para matar, mas para cortar laços,
como fizera com as cartas de amor. Miguel se colocou na frente de João, o corpo tenso como um arco. Acabou, Vítor. Deixa o passado ir. António está morto, mas seu filho merece paz. A briga foi caótica, no escuro da cave, socos trocados, barris rolando como trovões, o cheiro de vinho derramado misturando-se a suor e sangue. João, sem experiência em violência, encontrou uma garrafa quebrada e golpeou o braço de Vítor, fazendo-o largar a faca. Pare. Isso não é sobre você, gritou João, voz quebrando. Vítor caiu de joelhos, não por dor, mas por exaustão. É sobre perda. Ele me escolheu, depois me jogou fora como lixo. Eu os segui por anos, esperando o momento. Lágrimas escorreram pelo rosto marcado. Miguel, ofegante, estendeu a mão. Perdão não apaga o passado, mas pode pará-lo. Vá, Vítor. Antes que a polícia chegue. Vítor fugiu na escuridão, deixando para trás um silêncio pesado. João e Miguel emergiram para a luz do meio-dia, o porto vibrando com vida, vendedores de castanhas assadas, gaivotas gritando sobre o Douro. Eles caminharam até a ponte de Dom Luís, o vento limpando as feridas. Obrigado, murmurou João, tocando o ombro de Miguel. Por me mostrar que o amor do meu pai não era fraqueza, mas força mal usada. Miguel sorriu, pela primeira vez livre. E você me mostrou que ciclos podem ser quebrados. Não por ódio, mas por escolha. De volta a Lisboa, semanas depois, João postou a história no blog, não toda, mas o suficiente para inspirar. Segredos que se movem nos levam a verdades que curam. Os comentários foram uma onda de solidariedade, histórias de leitores superando preconceitos familiares, amores que ir florescendo apesar das sombras. Sua mãe veio visitá-lo, abraçando-o pela primeira vez em anos, sussurrando, seu pai teria orgulho. E Miguel? Ele ficou, transformando o apartamento de Alfama em um lar compartilhado, onde noites eram preenchidas não por fantasmas, mas por conversas profundas sobre o futuro, planos de viagens pelo Alentejo, de um podcast conjunto sobre heranças LGBTQ+ em Portugal. Mas o destino, caprichoso como o Tejo, reservava uma reviravolta. Uma carta chegou, sem selo, de Vítor, não com ameaça, mas com confissão. Eu era o eco. Mas agora, silencio. Dentro, uma aliança antiga, a de António e Miguel, nunca usada. João a colocou na mesa, e naquela noite, sob as estrelas de Lisboa, ele e Miguel trocaram votos não formais, mas profundos, de enfrentar o mundo juntos, além de malas que se movem segredos aterradores. O amor, afinal, era o maior ogo da vida, e o mais libertador. João acordava com o som das gaivotas sobre o Tejo, mas naquela manhã de inverno, um frio diferente o invadiu, não o da brisa atlântica, mas o de uma mensagem no celular, volta em breve. Não conta ninguém sobre a aliança. Era de Miguel, enviado de madrugada, antes de partir para uma visita rápida ao Porto. João franziu a testa, o café amargo na língua. Desde o confronto na cave, sua vida ganhara contornos de normalidade frágil, jantares caseiros com bacalhau à brás, caminhadas de mãos dadas no Parque Eduardo VII, onde olhares curiosos ainda picavam como abelhas. Mas a aliança, reluzindo na mesa como um talismã, trazia à tona dúvidas. Porque Miguel a escondera. E o que Vítor realmente quisera dizer com o silêncio? Ele abriu o laptop, o blog piscando com notificações. Um post novo viralizara, herdeiros de segredos, como o passado gay de meu pai mudou minha voz. Leitores de todo Portugal compartilhavam, um rapaz de Faro contando de sua vinda alta após anos no armário, uma mulher trans de Setúbal agradecendo pela visibilidade. Mas entre os elogios, um comentário anónimo, cuidado com os ecos. Nem todos os amores voltam inteiros. Assinado, V. João deletou, mas o veneno ficara. Ele ligou para Miguel, voicemail, estou em uma reunião. Te amo. A voz soava tensa, como se gravada sob pressão. Decidido a não se afundar em paranoia, João saiu para o mercado da Ribeira das Naus, onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao sal do mar. Lá, entre cestos de frutas alaranjadas como o pôr do sol, ele trombou, literalmente, em Tomás, um amigo de infância que não via desde a adolescência em Coimbra. Tomás, agora um professor de história de 35 anos, alto e barbudo, com olhos castanhos que sempre carregavam um brilho de cumplicidade. João. O blogueiro das sombras virou luz, riu ele, abraçando-o forte. Eles se sentaram em um banco à beira-rio, compartilhando memórias, as noites roubadas no internato católico, onde sussurravam sobre meninos bonitos nas aulas de latim, a dor compartilhada quando João fora expulso de casa. Eu li seu post sobre o pai, disse Tomás, voz baixa. Meu Deus, que reviravolta! Meu próprio veio alto foi um inferno, família evangélica no Alentejo, me mandando para terapias que só me quebraram mais.
João sentiu uma pontada de inveja misturada à empatia. Tomás sempre fora o resiliente, o que construíra pontes onde ele só via abismos. E você? Ainda solteiro, ou achou alguém para dividir as aulas de história? Brincou João. Tomás corou levemente. Nada sério. Mas e você? Alfama parece-te fazer bem, vi fotos com um cara misterioso. O estômago de João revirou. Como Tomás sabia de Miguel? Redes sociais, claro. Mas o tom? Era curiosidade ou algo mais? A tarde se estendeu em conversa fluida, como nos velhos tempos. Tomás o convidou para um jantar em seu apartamento em Belém, perto dos Jeronimos. Nada fancy, só vinho e histórias. Traga seu misterioso. João hesitou, mas aceitou, uma âncora na normalidade. De volta ao apartamento, porém, a aliança sumira. Ele revistou gavetas, o pânico crescendo. Foi então que notou a mala no canto, imóvel, mas com a fechadura ligeiramente aberta, como se alguém a tivesse mexido. Dentro, um novo bilhete, o eco mente. Volta ao começo. Coração disparado, João ligou para Miguel novamente, nada. A noite caiu como um manto pesado, e João se arrastou até Belém, o bonde 15 rangendo como seus nervos. O apartamento de Tomás era um oásis de livros e mapas antigos, cheiro de manjericão fresco no ar. Entre, poeta das sombras, saudou Tomás, abrindo uma garrafa de verde tinto. Eles comeram petiscos, queijos da Serra da Estrela, azeitonas negras, e o vinho soltou línguas. Tomás falou de sua luta contra o preconceito na escola, alunos que o chamavam de professor viado pelas costas. João, por sua vez, confidenciou sobre a mala e Vítor, omitindo a aliança. Parece um thriller de Agualusa, riu Tomás. Mas sério, você merece paz. Se esse Miguel te faz duvidar, talvez. O toque do celular interrompeu. Miguel. Estou voltando amanhã. Desculpa o silêncio, família no Porto, complicações. Alívio misturado a suspeita. João desligou, mas o olhar de Tomás era interrogativo. Tudo bem. Sim, só. Ecos. Eles se abraçaram na despedida, o corpo de Tomás sólido e familiar, despertando memórias adormecidas. No bonde de volta, sob chuva fina, João se perguntou, era amizade ou o fantasma de um, adolescente. Dias se passaram em uma dança tensa. Miguel retornou, explicando vagamente sobre uma tia doente, mas evitou o tema da aliança. Perdida? Que pena, disse ele, olhos desviando. Eles fizeram amor, não físico, mas emocional, em conversas até o amanhecer sobre sonhos de uma vida que era aberta em Portugal, longe de julgamentos. Mas o bilhete na mala corroía João. Ele confrontou Miguel uma noite, sob as luzes tremulosentes de um candeeiro. Você escondeu algo. A aliança era de vocês. Miguel empalideceu. Sim. Mas Vítor. Ele a usou para nos manipular antes. Não queria te envolver mais. Antes que João pudesse pressionar, uma batida na porta. Era Tomás, ofegante, com um envelope na mão. Recebi isso no correio, endereçado a você, mas veio para mim por engano. Dentro, fotos, João e Miguel no Miradouro, na Ponte do Porto, João e Tomás no banco à beira-rio. E uma nota, escolha um eco. Ou perco os dois. Vítor. O terror retornou, mas agora com um twist, ciúme doentio, não só vingança. Ele me segue desde Coimbra, murmurou Tomás, pálido. Eu o conheci anos atrás, em uma conferência. Ele era historiador, obcecado por amores perdidos na ditadura. Me contou sobre António, mas nunca sobre você. A revelação caiu como um raio. Vítor não era só o ex de António, ele tecera uma teia ao redor de todos eles, manipulando fios de solidão que era para se vingar. Miguel praguejou em português nortenho, maldito. Ele quer nos isolar, como fez com seu pai. João sentiu o mundo girar. Amigos, amores, tudo entrelaçado em uma armadilha emocional. Eles decidiram confrontar juntos, rastrear Vítor através de contatos acadêmicos de Tomás. Mas no fundo, João temia o pior, que o segredo aterrador não fosse Vítor, mas as rachaduras em seu próprio coração, dividido entre o novo amor e o velho amigo. A busca os levou a uma biblioteca em Mafra, palácio labirinto de livros e sombras. Vítor fora visto lá, pesquisando arquivos sobre a homossexualidade na era salazarista. Sob os tetos abobadados, e quando passos, eles o encontraram em uma sala restrita, cercado de papéis amarelados. Vocês vieram, disse ele, sem surpresa, olhos brilhando com loucura serena. Eu os una para desunir. António me traiu, agora, eu traio seus ecos. Ele espalhou documentos,
cartas de Miguel para António, interceptadas, diários de Tomás sobre creches adolescentes por João. Vocês são marionetes em minha peça de perdão negado. O confronto foi verbal, afiado como facas, Miguel acusando traição antiga, Tomás expondo a obsessão como doença, João clamando por libertação. Chega de ciclos. Meu pai errou-te deixando, mas eu não erro-te perdoando, se você parar. Vítor riu, mas era um riso quebrado. Perdão? Eu vivo de ódio porque o amor me matou. Ele entregou uma pasta final, provas de que plantara os bilhetes, mexera na mala via cúmplices anónimos. Vão. Mas saibam, o terror verdadeiro é a solidão que resta. Eles saíram para a luz de Mafra, exaustos mas inteiros. No trem de volta, João segurou as mãos de Miguel e Tomás, não em triângulo amoroso, mas em aliança de sobreviventes. Somos mais que ecos, disse ele. Somos vozes. O bloco explodiu com a continuação, ecos e alianças, superando o medo coletivo. E pela primeira vez, João sentiu o tremor não como ameaça, mas como pulsação de vida. Primavera irrompeu em Lisboa como um suspiro aliviado, jacarandás roxos tingindo as ruas de Alfama com promessas de renascimento. João, Miguel e Tomás formavam agora um trio improvável, mas sólido, não menas, mas uma irmandade forjada no fogo de segredos compartilhados. Eles lançaram um podcast conjunto, Ecos do Armário, gravado no apartamento de João, com microfones improvisados e vinho como lubrificante. Episódios sobre a resiliência que era em Portugal, das leis de casamento igualitário de 2010 às lutas atuais contra a transfobia rural, atraíam ouvintes de Évora a Évora. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam, olhares prolongados entre João e Tomás durante as gravações, o ciúme sutil de Miguel disfarçado em silêncios. Uma tarde, durante uma caminhada no Jardim da Estrela, Tomás puxou João de lado. Eu preciso te dizer algo. Desde Coimbra. Eu sempre senti mais que amizade. As palavras pairaram no ar perfumado de magnólias, o sol filtrando através das folhas como confetes. João congelou, o coração dividido como o Tejo em maré alta. Tomás, eu. Miguel é meu agora. Mas você é família. O abraço que se seguiu foi carregado de não ditos, um adeus a possibilidades perdidas. Tomás sorriu, amargo, eu sei. Só queria que o eco parasse de sussurrar. Enquanto isso, Vítor desaparecera após Mafra, mas sua sombra persistia. Cartas anônimas chegavam ao podcast, o triângulo se quebra quando um vértice sangra. João ignorava, focando no crescimento, um convite para palestrar na Marcha do Orgulho, onde ele falaria sobre heranças paternas que era. Preparando o discurso, ele releu o diário de António, o amor não é posse, mas partilha. Eu falhei nisso. Palavras que ecoavam em sua dúvida crescente sobre Miguel, cuja distância emocional parecia uma muralha reconstruída. O clímax veio na véspera da marcha, em uma festa no Bairro Alto. Luzes neon piscavam em bares como o Trams, música eletrónica pulsando com corações acelerados. João dançava com Miguel, corpos sincronizados em um ritmo que lembrava a Cave do Porto, mas um empurrão na multidão os separou. Ele encontrou Tomás em um canto escuro, conversando com um estranho, Vítor, disfarçado de aliado, copo na mão. Ele me procurou, sussurrou Tomás depois. Quer se redimir, gravar um episódio sobre sua obsessão, como catarse. João viu oportunidade e armadilha. Deixa-o falar. Mas sob nossa luz. O episódio foi gravado ao amanhecer, no mirador onde tudo começara. Vítor, voz trêmula, confessou, eu era o rejeitado, o que via o amor de António e Miguel como roubo. Segui-os por inveja, plantei sementes de dúvida em todos vocês para provar que o amor que era é frágil. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, empatia brotou. Miguel, ao lado de João, apertou sua mão, nós também rejeitamos, a nós mesmos, primeiro. O áudio viralizou, transformando Vítor de vilão em voz de redenção, e o trio em símbolo de cura coletiva. Mas o twist veio pós-gravação. Miguel confessou a João, em particular, sobre a aliança. Eu aguardei porque temia perdê-lo como perdi António. Mas vendo você com Tomás, percebi que amor não é prisão. Eles choraram, riram, e naquela noite, sob lençóis de linho fresco, reconectaram-se em vulnerabilidade pura, conversas sobre medos, sonhos de adotar um cachorro luso, de viajar para Sintra em busca de castelos e paz. A marcha foi um triunfo, João no palco, voz amplificada sobre a Praça do Comércio, contando de malas que se movem e corações que se abrem. A multidão rugiu, bandeiras arco-íris ondulando como ondas do Atlântico. Tomás e Miguel aplaudiam na frente, olhos brilhando de orgulho não possessivo. Vítor assistia de longe, um fantasma se dissipando. No aftermath, João sentiu o ciclo quebrar de vez.
O blog evoluiu para um livro em progresso, Malas de Segredos, dedicado a António, Miguel e Tomás, amores em formas plurais. E quando a mala tremeu novamente, meses depois, não era terror, mas uma carta de Vítor: obrigado por me libertarem. Encontro paz no silêncio verdadeiro. João sorriu, guardando-a. O segredo aterrador revelara-se não na mala, mas no coração humano, capaz de ódio e, mais forte, de amor. Verão escaldante envolveu Portugal como um abraço sufocante, o ar de Lisboa carregado de jasmim e asfalto quente. João, agora com o podcast em alta, recebeu um convite inesperado, uma residência artística em Óbidos, a vila literária medieval, para escrever sobre identidades que na história portuguesa. Miguel o incentivou: vá. Eu cuido do estúdio aqui. Tomás, sempre prático, ofereceu carona: vamos transformar isso em road trip, parar em Nazaré, surfar ondas como medos. O trio partiu ao amanhecer, o Peugeot de Tomás devorando a rádio tocando fado moderno de Marisa. Em Óbidos, muralhas de pedra abraçavam ruas de flores e livrarias escondidas. João instalou-se em uma casa de hóspedes com vista para campos de milho dourado, a mala de herança no canto como sentinela silenciosa. As primeiras semanas foram idílio, ele escrevia à sombra de oliveiras, páginas fluindo sobre amores lésbicos no Renascimento, gays na Marinha dos Descobrimentos. Miguel ligava toda noite, voz quente, saudade do seu cheiro ao mar. Tomás visitava fins de semana, trazendo vinhos do Dão e debates acalorados sobre Foucault e desejo. Mas o idílio rachou com a chegada de uma figura do passado, Sofia, ex-namorada de Tomás de seus dias heterocurioso em Coimbra. Ela era uma artista plástica de 34 anos, cabelos curtos tingidos de azul, tatuagens de ondas nos braços. Ouvi sobre o podcast, vim expor na vila, explicou ela, olhos fixos em João com curiosidade afiada. Jantares em grupo se tornaram rotina, Sofia contando de sua transição para bivisibilidade, desafiando normas em um Portugal ainda marcado por catolicismo latente. João sentia química, não romântica, mas criativa, faíscas em ideias sobre interseccionalidade que era. Miguel notou nas chamadas: ela é intensa. Cuidado com ecos femininos agora. Ciúme velado, e quando o de Vítor? João riu, mas semelhança incomodava. Uma noite, após um festival de literatura onde João leu trechos de sua obra, Sofia o puxou para uma conversa privada na torre de homenagem. Você escreve como se doesse, mas cura. Tomás me falou de sua mala, segredos que movem montanhas. Ela tocou seu braço, gesto inocente, mas o telefone vibrou, foto anônima de João e Sofia rindo, legenda: novo triângulo. O eco ri. Vítor de novo. Ou paranoia coletiva. O conflito escalou quando Sofia propôs uma colaboração, ilustrações para o livro de João, retratos sensíveis de amores proibidos. Tomás apoiou: é genial. Miguel, em visita surpresa, franziu a testa: ela quer o spotlight. Lembra Vítor, manipuladores vêm em pacotes bonitos. Discussão explodiu no pátio da pousada, vozes e quando nas muralhas: você duvida de mim agora, gritou João. Miguel rebateu: duvido do mundo que nos machuca. Tomás mediou, mas saiu ferido, sempre o outsider, eu. Sozinho sob estrelas, João abriu a mala, pela primeira vez em meses. Dentro, não bilhetes, mas uma gravação em fita cassete, rotulada: António para o filho. Ele encontrou um toca-fitas antigo na vila e ouviu, voz trêmula de seu pai, gravada anos antes da morte. João, se ouvir isso, significa que falhei em dizer pessoalmente. Meu amor por Miguel foi real, mas o medo de te perder para o mesmo ódio me paralisou. Perdoe-me. AMS em correntes. Lágrimas caíram, e João percebeu: o segredo aterrador era a herança de silêncio, passada como maldição. Ele convocou todos para uma sessão noturna: Miguel, Tomás, Sofia. Ouçam isso. A voz de António preencheu o quarto, dissolvendo defesas. Miguel chorou primeiro: eu o forcei a escolher. Tomás: e eu, sempre o amigo que quer mais. Sofia: eu só queria criar, não dividir. O amanhecer os encontrou abraçados, não em romance, mas em compreensão. Sofia ilustrou o livro com sensibilidade, capturando a dor e a luz que era portuguesa. Miguel e João reconectaram encaminhadas pelas muralhas, mãos entrelaçadas sem medo. Mas o twist veio na partida: uma carta na mala, de Vítor, agora é uma clínica de reabilitação no Algarve. Sua família me salvou. Use isso, coordenadas de um esconderijo onde enterrei mais cartas de António. Eles foram, em uma praia deserta perto de Sagres, desenterrando um baú enferrujado, amoras de Miguel, poemas de António para um filho não nascido. João leu em voz alta, ondas como aplausos. O podcast ganhou episódio especial: Heranças Enterradas, Desenterrando Amor.
De volta a Lisboa, o outono trouxe colheita. O livro lançado em uma feira no Lisboa Factory, Sofia expondo artes, Tomás moderando painéis. João sentiu o tremor da mala como bênção agora, movimento de legados vivos. E em uma noite quieta, com Miguel ao lado, ele sussurrou, obrigado por ficarem, apesar dos ecos. O amor, profundo e multifacetado, provara ser a maior reviravolta. Outono em Portugal pintava as vinhas do Douro com tons de rubi e ouro, mas para João, a estação trazia vendavais internos. O sucesso do livro, Malas de Segredos, o catapultara para palestras em todo o país, de Évora, com suas ruínas romanas e quando opressões antigas, a Braga, berço do conservadorismo minhoto. Miguel gerenciava o podcast de Lisboa, Tomás lecionava em Coimbra, e Sofia viajava com exposições. A distância tecia fios finos de dúvida, mensagens atrasadas, conversas superficiais. Estamos crescendo, dizia João a si mesmo, mas o vazio crescia mais rápido. Uma palestra em Viseu mudou tudo. Público lotado na universidade, alunos jovens com olhos famintos por narrativas que eram autênticas. Após o talk, uma mulher de meia idade se aproximou. Eu era amante de Vítor. Ele me falou de você, o filho do homem que o destruiu. Seu nome era Clara, terapeuta aposentada, olhos cansados de segredos alheios. Vítor está morrendo. Câncer. Quer-te ver, para fechar o ciclo. João hesitou, o passado como âncora. Mas compaixão venceu, onde? No hospital de Coimbra, sob luzes fluorescentes frias, Vítor jazia frágil, tubos como veias artificiais. Você veio, murmurou ele, voz um sussurro. Eu fui o monstro porque o amor me fez um. Com toda sua juventude, rejeitado por António, ele se tornara historiador para capturar amores perdidos em arquivos, mas a obsessão o consumira. Mandei a mala para te testar, ver se o filho repetiria os erros do pai. João apertou sua mão ossuda, você nos uniu, no fim. Obrigado, mesmo pela dor. Vítor sorriu fraco, diga a Miguel. Perdão. Morreu naquela noite, deixando um testamento, doação para centros LGBTQ+, em Portugal, e uma carta para o grupo. A notícia abalou o quarteto. Eles se reuniram em Coimbra, na casa de Tomás, uma velha moradia de pedra com lareira crepitante. Lendo a carta de Vítor, lágrimas misturaram-se a vinho do Dão, eu os persegui para não me perseguir. Vivam o amor que eu não pude. Sofia, sempre artista, desenhou um mural memorial, silhuetas entrelaçadas contra muralhas portuguesas. Mas o luto desenterrou feridas. Miguel confessou inseguranças sobre a fama de João, sinto-me sombra no seu brilho. Tomás admitiu, eu ainda amo você, João, como amigo e mais, mas aprendi a soltar. Sofia, voz firme, amor que não é escassez, é abundância. O conflito culminou em uma tempestade literal, chuva torrencial isolando-os na casa. Vozes se elevaram, acusações de egoísmo, medos de abandono. João, no centro, gritou, somos ex uns dos outros. Vítor nos mostrou que ódio nasce de não dito. Falem. Horas de catarse, Miguel revelando traumas de infância no Porto, pai alcoólatra que o chamava de fraco por sensibilidade, Tomás, sobre terapias de conversão forçadas, Sofia, rejeição familiar por bissexualidade, João, o peso da herança paterna. Ao amanhecer, exaustos, eles emergiram transformados, promessas de terapia grupal, fronteiras claras, amor como rede, não. De volta à rotina, o podcast evoluiu, série sobre o luto que convidando sobreviventes de perdas semelhantes. João escreveu um capítulo novo para o livro, Ciclos Fechados, dedicado a Vítor. Mas o que inesperado veio em Natal, uma carta da mãe de João, convidando todos para Coimbra. Quero conhecer os que te salvaram. A ceia foi tensa, mesa posta com bacalhau e rabanadas, mas corações abertos. A mãe, viúva quieta, abraçou Miguel, você era o amor dele. Obrigada por honrá-lo em meu filho. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, João sentiu família além de sangue, que imperfeita, inteira. Inverno se deu a uma primavera hesitante, e com ela, um novo tremor na mala, não bilhete, mas um convite de uma editora internacional para traduzir o livro para inglês. O grupo debateu, vamos juntos. Sim. Viagem a Londres planejada, mas antes, uma surpresa, Tomás anunciando namorado novo, um bibliotecário de Leiria. Celebração em Alfama, fado ao vivo cantando de amores encontrados. João e Miguel, sozinhos depois, sussurraram sob as estrelas, o segredo aterrador era o medo de perder. Agora, só ganhamos. Primavera plena desabrochou em Portugal, azulejos de Lisboa refletindo céus impossivelmente azuis. O grupo, agora uma família escolhida, embarcou na aventura londrina, mas o voo atrasado em Lisboa deu tempo para reflexões.
João, na sala de embarque, abriu o laptop para um post final no blog, de malas móveis a corações estáveis, uma jornada que era. Leitores comentaram de Madrid a Nova York, inspirados pela tapeçaria de dor e redenção. Miguel, ao lado, traçava círculos em sua mão, pronto para o mundo. Com você, sim. Em Londres, o lançamento foi furacão, livraria ensolutada, autores QR britânicos aplaudindo, mídia cobrindo, a voz portuguesa de cura. Sofia expôs artes em uma galeria aliada, Tomás palestrou em uma uni sobre história LGBTQ+ ibérica. Mas o clímax veio em uma entrevista, repórter perguntando sobre o segredo aterrador do título. João pausou, microfone quente, era o silêncio, o que pais não dizem, amantes não confessam, amigos não admitem. Quebral salvou-nos. Aplausos ecoaram, e Vítor, em espírito, sorria. De volta, Verão os recebeu com calor abrasador. João e Miguel compraram uma casa pequena em Cascais, vista para o Atlântico, ondas como metáforas de fluxos emocionais. Tomás visitava com seu namorado, jantares cheios de risos, Sofia mandava esboços de um gráfico novel baseado na história. O podcast atingiu marcos, 100 episódios, com convidados como ativistas trans do Porto. Mas uma reviravolta final, a mãe de João revelou, em uma visita, uma gravidez perdida anos antes, um irmão para João, que teria mudado tudo. Seu pai quis te proteger duplamente. Dor fresca, mas curada em abraços. Outono trouxe colheita pessoal, João propondo a Miguel sob a ponte 25 de Abril, ao pôr do sol. Casa comigo. Não por posse, mas por escolha diária. Lágrimas e sim, seguido de festa com o grupo, fado, vinho, confetes arco-íris. O casamento, civil em Alfama, foi íntimo, votos sobre legados, anéis trocados com a aliança de António como inspiração. Anos fluíram como o Tejo, filhos adotivos, um menino de Faro e uma menina de Braga, crescendo em lares de amor aberto. O blog virou fundação, apoiando jovens QR rurais. A mala, agora em um museu pessoal, nunca mais tremeu, mas João sabia, segredos movem quando libertados. E assim, o blogueiro gay que encontrou sua mala se movendo descobriu não terror, mas tesouro, amor profundo, superando ódios, em uma Portugal que, aos poucos, aprende a abraçar todos os ecos.